E aí, esses dias eu tava mexendo no Twitter quando acabei caindo em um post que dizia que uma influencer de 17 anos havia implantado silicone. Eu confesso que apesar de ser algo bizarro, não é algo que surpreende muito ninguém, principalmente depois da MC Melody ser aceita e propagada na mídia de maneira totalmente sexualizada. Porém, mesmo sabendo que já não é incomum crianças sendo sexualizadas na mídia ou até mesmo menores de idade realizando procedimentos estéticos, a pergunta do porquê isso está aumentando segue a todo vapor. E quando tu percebe os absurdos e as motivações por trás do motivo dessa normalização, as hipocrisias dos sujeitos envolvidos e toda a cobertura cínica que tem sobre esse tema, só resta a revolta. Até quando as pessoas que enxergam a problemática disso vão começar de fato a expor o que tem que ser exposto e reagir da maneira que tem que reagir? Mas antes disso, um rápido aviso. Os números do canal mostram que 90% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Se você tá aqui e apoia esse projeto, não custa nada se inscrever e dar um like no vídeo para ajudar a engajar na mensagem. Apoie um porta-voz em um canal pequeno. Obrigado a todos que ajudarem nessa missão. Agora voltando, a matéria que me motivou a fazer esse vídeo foi uma que eu vi no Twitter, onde uma influencer descrita como menor de idade fez esse procedimento. E quando eu fui atrás para saber exatamente quem estava por trás disso, eu descobri que o buraco era muito mais embaixo. Quando você fala de Ítalo Mateus, você está literalmente falando do conteúdo mais imbecil, tosco e já exposto na internet como problemático. Confesso que eu não conheci o sujeito, o cara não é da minha bolha, nunca foi recomendado no meu feed, no entanto o cara tem muitos seguidores, produzindo um tipo de conteúdo infantil voltado para a vida dele e também para festas e questões adolescentes envolvendo pegação. No caso dele, você percebe já de cara situações estranhas quando você vê que ele vive com vários adolescentes que são emancipados pela família, que vivem e que trabalham para o canal dele. Eu nem preciso dizer o quão estranho é você monetizar em cima de adolescente dançando funk, em cima de relacionamentos e situações que são no mínimo suspeitas e que deveriam ser íntimas. A princípio, quando você é pai e mãe ou responsável por um menor, você tem que entender que as vontades dele são consideráveis até a página 2. Implantes, tatuagens e coisas desse tipo, mesmo com permissão, têm que ser revistas, principalmente visando a grande possibilidade de arrependimento futuro. A situação do cara é tão estranha que ele ganhou o apelido de algumas pessoas da internet de cafetão de menores, sendo recentemente ameaçado por um dos chefes de uma favela e do mundo do crime, tomando também um couro lamentável. Sim, exatamente, esse tipo de pessoa que se expõe a esse risco tem sobre a sua guarda menores de idade, envolvendo nas patifarias e problema dele pessoas que, apesar de terem certo discernimento, não deveriam estar expostas a um conteúdo tão nojento e de tanto risco. Não sendo suficiente, o risco não é o único problema. O problema maior é o incentivo e o exemplo que é dado para crianças e pessoas que acompanham esse conteúdo de 80 pontos de QI. E aí fica a pergunta, por que sempre com crianças? Por qual razão esses sujeitos têm sempre que envolver menores de idade nas piores ideias? Por qual razão expor uma pessoa ao absurdo? E para isso, eu trago como exemplo o professor Olavo de Carvalho. Você não precisa ter lido o velho para ter ouvido a respeito dele. Alguns já com boa visão e outros nem tanto, com a ideia que ele era um velho que defendia Pepsi adoçada com células de fetos, terraplanismo e por aí vai. Existem muitas mentiras a respeito da vida do cara, muitas histórias contadas com meias verdades e principalmente a fim de difamar a vida e carreira dele. No entanto, o velho Olavo realmente tocou em temas considerados maluquices ou não tão comuns? Sim. Ele acreditava em todas? Não. E com qual certeza eu digo isso? Olha a estratégia retórica e psicológica que sempre funcionou no decorrer da história, seja a pessoa de esquerda, de direita ou qualquer outro espectro que você conheça. Essa estratégia basicamente inclui fazer uma pessoa estar suscetível a considerados absurdos, já que quando você consegue fazer uma pessoa ter a predisposição de crer em algo inacreditável, as ideias mais críveis da sua dialética ficam mais aceitáveis e digeríveis. Por exemplo, uma pessoa que acredita que a Terra é plana, que a Lua é oca, que os reptilianos são reais e que somos descendentes de uma raça de alienígenas extinta chamadas Anunnakis, por sua causa, pode facilmente votar no político que você indicar, ler o livro que você lê, comprar o curso que você quiser e idolatrar pessoas e as ideias que você achar melhor.
Biologicamente, quando você cria uma nova via no cérebro de uma pessoa, ela fica muito mais suscetível a criar por conta própria uma aceitabilidade maior a outros temas de menor ou igual importância. Assim como uma tomada que é conectada em uma extensão, ela pode criar várias vias. E para chegar à conclusão disso, pessoas comuns acham que uma criança pode dirigir? Não. Que podem fumar e beber? O ideal é que não. Trabalhar? Também não. Portar armas? Se você não for o Paulo Cogos, também não. Mas se você bota na cabeça do sujeito que é aceitável, menor de idade com roupa curta, dançando de maneira hipersexualizada funk, expondo relacionamento e intimidade na internet, fazendo tatuagem e logo após implantando seios no próprio corpo, você consegue fazer facilmente esse idiota acreditar, por exemplo, que se procedimentos em menores de idade existem, crianças trans também podem existir, e que por consequência, aqueles que defendem essas ideias de QI baixo são os seus representantes. Porém, o que mais me impressiona é ver uma certa quantidade de bandeirinha LGBT, bandeirinha vermelha, bandeirinha da Palestina e etc. nesse post, condenando o Ítalo por permitir estar de acordo com tal ato. É engraçado ver que nem eles percebem que são responsáveis por isso. São responsáveis por um cara achar que isso é normal. São responsáveis por menores de idade verem o lifestyle de DH baixo como algo a ser reproduzido. Vocês, idiotas úteis, são os mesmos que surtam quando alguém fala que baile funk é cultura de símio, que andar pela rua mostrando o corpo inteiro é algo indecente, que a arte é exata e que a beleza propriamente definida existe. Esse pequeno grupinho que tá irritado mostra que o velho Olavo tava certo, que eles são a definição do idiota útil, aquele que é tão idiota que não sabe para o que serve e nem quem o utiliza, e principalmente a definição do imbecil coletivo, um grupo de indivíduos igualmente idiotizados e que compartilham de um grande cérebro conjunto, no caso, o cérebro de quem os controla. Esse vídeo é para você que tem sinapse ativa e que, se ainda não entendeu esse fato, vai começar a entender agora que o motivo deles mexerem com crianças é uma estratégia de aceitação e normalização de absurdos propagada por um grupo que sente orgulho em representar as mais nojentas e inaceitáveis opiniões. Esse vídeo é para quem já sabia disso, mas quer reforçar e quer entender que o seu ódio por essas tendências é justificável, que ele tem embasamento. Mas esse vídeo não é para você que está revoltado com a obviedade do que eu estou falando. Para você que está de acordo com procedimentos em menores de idade, transição de gênero, funk. Não é para você. Seu cérebro já está comprometido e você já está morto por dentro. E aí eu chego no ponto que até quando as pessoas que discordam vão se contentar a comentar no Twitter. Vão se contentar a falar, veja a hipocrisia da esquerda e toma 22 nas urnas. A época de pacificação está chegando ao fim. Se você não quer ser engolido por isso, a única resposta plausível para quem mexe com criança é uma reação extrema. Dar fim às bandeiras deles, dar fim à ideia de que ser de direita, ser conservador, qualquer coisa do tipo, se resume a tomar chute na bunda em universidade, apanhar e depois sair falando, veja a hipocrisia deles, essa é a esquerda do amor. Tá na hora de se organizar nas ruas, de fortalecer a mensagem e, assim como segue acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, dar uma cara brasileira em resposta àqueles que atentam contra a liberdade, contra a individualidade e contra a inocência daqueles que não têm a capacidade de se defender. A maneira que você pode começar fazendo isso é boicotando eles, denunciando e não dando mais espaço para normalização, mesmo que isso inclua ser chamado de radical. Já começa propagando a ideia. Exatamente por isso, venho aqui novamente pedir a sua inscrição, o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. Divulgue o conteúdo e as ideias se você compartilha dele. Meu Twitter é @danverdosa e o meu canal é Dan Sobrevivente. Eu vou ficando por aqui e que Deus tenha piedade dessa nação. Eu sou o Dan e eu sobrevivi. Beijos e abraços.